Fala pessoal, vou apresentar aqui a diferença entre uma arquitetura serverless e uma arquitetura convencional, digamos assim, com uma aplicação standalone. E algumas sugestões de quando utilizar cada uma, prós e contras. Então beleza, eu fiz esse diagrama aqui, né, só para a gente poder visualizar melhor. Então aqui eu tenho dois exemplos aqui, um de arquitetura serverless e um de arquitetura convencional, digamos assim. Então, quais as principais diferenças, né? O Lambda, ele é um processo que ele vai rodar e depois ele vai morrer. Então tem que ficar sempre com isso na sua cabeça. Como que funciona, né? Geralmente, alguma cloud que fornece esse serviço, né? Pode ser a AWS ou Azure, ou GCP e tal. E o cliente, ele se comunica através de uma API Gateway, que essa API Gateway já vai fazer a comunicação ali com as lambdas, né? Essa API Gateway aqui também pode ter load balance, enfim, já tem toda essa questão de servidor aqui já embutida para se preocupar só com o código, né? Então, como que funciona mais tecnicamente falando, né? Então, eu vou fazer uns rascunhos aqui. Aqui a gente tem, vamos supor, o nosso cloud provider, né? Pode ser Azure, pode ser AWS. E a gente tem a nossa função rodando aqui dentro. No caso, o container dela, né? Então, toda vez que um cliente fazer uma requisição, o que vai acontecer? Ele vai bater no gateway do meu cloud provider, né? No caso, como, por exemplo, aqui eu vou utilizar a Azure, né? Por exemplo. Ele vai bater no meu gateway do meu cloud provider, o cloud provider vai identificar se tem uma função correspondente e vai invocar aquela função. O que acontece nesse processo aqui? Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar os módulos para carregar aquela função. Então, se for uma função JavaScript, ele vai carregar o Node ali, tudo na memória, para fazer tudo que for necessário para rodar aquela função ali, a stack dela. Depois, ele vai carregar as dependências internas dessa função. Então, por exemplo, as bibliotecas dela, tudo que ela usa ali como dependência vai carregar e aí então vai executar esse código. Depois que executou esse código, ele vai derrubar tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui morre. Então, toda vez que eu fizer uma requisição, ele vai fazer sempre esse processo. Cai aqui no gateway do cloud, o cloud identifica qual é a função, vai carregar ali os módulos para rodar aquela função, vai carregar as importações dela, vai executar o código e depois vai derrubar tudo isso. É por isso que acaba sendo mais barato. No caso, tu se preocupa só com o código, né? Porque tu só desenvolve, né? E quais os problemas disso? Bom, vamos lá. Temos algumas situações aí pra gente ver. Primeiro cenário, né? Cenário número 1, muito comum a gente não só utilizar as funções aqui, né? A gente ter outras dependências nela, um banco de dados, um serviço de notificação, qualquer outra coisa. Tem que ter em mente que sempre que essa função for rodar, ela vai carregar. Opa, cliquei no tab errado aqui. Vai carregar toda aquela biblioteca para fazer as conexões, enfim. Então, isso adiciona uma camada de latência ali, né? Uma camada de latência bem considerável. E depois vai jogar tudo isso fora, sabe? Então, às vezes, não tem necessidade de fazer isso. Claro que tem casos e casos, né? Não é sempre nesse ponto aqui. Algumas cloud providers têm alguns planos diferentes. Por exemplo, tem uns que eu sei que acho que é na AWS, que, claro, tu vai pagar mais caro, mas quando a função termina de executar, ele não destrói aquele container, ele meio que deixa a função pré-aquecida, digamos assim, para a próxima requisição, ele não tem que carregar tudo isso aqui de novo, porque boa parte já vai estar na memória, porque ele vai estar nesse estado de pré-aquecimento, sabe? Ela já vai estar meio que quase tudo carregado. Eu acho que não carrega só os módulos dela, não tenho certeza disso aqui, mas eu sei que tem esse módulo também. Fica mais interessante, mas acaba pagando mais caro. Beleza. E, diferente numa aplicação tradicional em nuvem, ela geralmente aqui vai ser rodada num container ou numa máquina virtual. Esse container pode estar no Kubernetes, enfim. Eu vou trabalhar aqui com uma ideia que a gente tem um container aqui, que esse container está trabalhando no Kubernetes, né? Então, basicamente, a diferença, primeiro que você está aqui, é um processo que vai rodar e ele não vai morrer, né? Então, a partir do momento que tu starta ele vai iniciar ali, geralmente escutando em alguma porta, e vai ficar ouvindo as requisições ali naquela porta. Aí fica a teu critério, porque aqui ela é muito mais customizável, né? Tu tem controle das coisas, pode ter controle da máquina que tu vai colocar, pode ter controle do processo, da porta que tu vai ouvir, se tu vai ter um load balancer aqui na frente, se vai ter uma API Gateway, enfim. Aqui é um pouco mais complexo, porque tu tem o controle de tudo isso, e fora o código que tu tem que fazer, mas tu acaba tendo algumas vantagens, né? Por exemplo, esse exemplo do banco de dados aqui que eu falei, né? Sempre que a função conecta, ela vai lá, conecta no banco de dados, geralmente a operação mais custosa que tem, realiza as operações e derruba de novo. Aqui, nesse modelo aqui, tu já pode deixar essa conexão aberta. Então, quando a aplicação starta, tu vai lá, carrega
tudo que tu precisa carregar, abre todas as conexões, deixa ali um número de conexões já pré-aberto e conforme vai recebendo as requisições, como ele já tem aquela conexão aberta, só vai ali e executa as operações. Se precisar abrir mais com demanda, enfim, tudo aqui é customizável, né? Tudo, qualquer coisa aqui tu pode fazer. Então aqui é um mundo, o céu é o limite. Então, dito tudo isso, o que vem agora é a gente analisar cada caso e ver o que faz sentido ou não para o nosso cenário, né? Não tem um melhor, um pior, cada um é melhor para uma coisa, depende das suas necessidades, né? As functions, elas são um pouco mais modernas, então elas têm muita coisa nova vindo ainda. Por exemplo, já tem function que vem conectada em hub de comunicação, em service message broker, que não precisa ficar fazendo essa conexão, meio que ela já fica ali esperando quando recebe alguma coisa. Mas para usar algumas coisas mais convencionais, para não conectar um banco de dados mais raiz, um Postgres, um Oracle da vida, ainda o processo é um pouco mais trabalhado. Então, a resposta é um grande depende, né? Você tem que ver o que faz mais sentido aí para você e utilizar as duas. O ideal é a function, você usar ela como processamento de tasks, assim, eu gosto muito de utilizá-la para isso. Geralmente, quando for fazer coisa mais transacional, eu prefiro utilizar aplicações convencionais aqui, né? Mas essa é a minha opinião e eu sou enviesado por um lado que eu tenho aqui, né? Então, até pensei em fazer um prós e contras aqui para pensar, então vamos rascunhar aqui um pouquinho. Então, serverless, né? Então, ela é mais rápida para prototipar, mais rápida para desenvolver, para dev e para protótipo. Isso é muito bom. Então, isso é um baita ponto positivo. Já a aplicação convencional, vou botar aqui normal. Ela não é mais rápida. Claro que hoje a gente também tem a gente tem serviços que não precisa se preocupar com a máquina que está rodando aqui, né? Tipo o Heroku, Railway, DigitalOcean. Até na Azure tem uns serviços assim que tu pode subir o teu código direto e não se preocupa com o servidor. Ela já vai rodar lá. Claro, também tem seu nível lá, às vezes acaba sendo mais caro, então tem que ser analisado, mas também é interessante. Então, mais rápido para desenvolver, tal, essa é a minha opinião. Mais customizável, aí não tem como comparar o normal, tá? Então, serverless, customizável, não tem como comparar com o normal, até porque como tu tá fazendo tudo, tu pode fazer da forma que tu quiser, né? Uh, abertura tecnológica, tu pode fazer, pode ter vários serviços aqui dentro, então acho que os dois têm o mesmo ponto aqui. Enfim, dá para explorar isso aqui bastante, tá? Mas basicamente o que a gente precisa entender são esses pequenos detalhezinhos aqui que fazem uma baita diferença aqui numa arquitetura de serverless comparando com uma arquitetura convencional aqui, né? Com uma aplicação standalone. Então, basicamente, acho que é isso aí. Valeu? Qualquer coisa, só manda nos comentários aí que a gente comenta também. Tamo junto.